Vamos lá, papo de avião. Hoje você pediu mais empolgado, né? Mais empolgante também. Também pela convidada aqui. Exatamente. A convidada bem contagiante. E é bacana isso aqui. Vou dar um recadinho pra galera aqui antes, né, de antemão. Pessoal, hoje nessa quarta não tem final nenhuma de futebol, nem primeira final, nem segunda final. Então fiquem aqui com a gente, viu? Ou com ciúme, viu? Trocados por 11 jogadores, nós dois? Por 22 jogadores, no meu caso, amigo. fora os reservas? Fora os reservas. A gente tá aqui toda vez pra vocês. E fora torcidas com 60 milhões e 60 milhões que era Flamengo e Corinthians. Quanto é que dá Flamengo e Corinthians juntos? Eu sei que deve eleger um presidente os dois juntos, viu? Elege. Vamos lá? Onde nós estamos? No Aeroclube de Ilhéus, uma instituição sem fins lucrativos, escola de aviação. Vem logo aqui, ó, nesse Instagram, certinho? E nós temos aqui cursos de comissários de voo, piloto de avião e o que mais emprega qual é? Agente de aeroporto. Isso aquele aí. Pessoal que fica ali na lojinha do aeroporto, pegando sua mala, recebendo seu ticket, direcionando você para o avião, Isso. entrar, embarcar e desembarcar. Então chama agente de aeroporto. Maravilha. E se eu quiser fazer curso de piloto EAD, eu procuro quem? Aí você entra aqui, ó, Papo de Avião Cursos. Entra lá, vê como é que é a nossa plataforma, nós dois dando aula. Se você ligar, você fala com a gente, não tem secretária, não tem nada, é direto com a gente. E a gente tem uma proposta bem diferenciada para vocês. Entra aqui, ó, Papo de Avião Cursos, vocês vão gostar. Vamos falar de uma coisa triste antes de começar o episódio? O pessoal tá comentando muito pouco. Então a gente espera hoje bater recorde de comentários. Que o comentário é igualzinho como se você tivesse assistido o episódio inteiro, de importância. Então comentem bastante, vão no chat também, perguntem bastante coisas à nossa convidada. Diga o seu nome e a cidade de onde você está chamando. É assim que o telefone fazia? Exatamente. Seu nome e a cidade onde está falando. Se inscreva aí, compartilhe. É isso Vamos aí. para o episódio. Apresenta a nossa convidada, o que é que ela faz, pelo menos um pouquinho, porque eu acho que hoje é o papo que eu sou mais leigo. Mas vamos ter a primeira. Vamos ter hoje uma total aula aqui. Vamos saber o que é que vai acontecer. Bom, pessoal, como vocês sabem, no final, eu já vou até entregar para ela aqui. Entregue. No final, a gente sempre pede ao convidado para indicar alguém, né? E aí o maestro Toninho, alguns podcasts atrás, indicou pra gente essa pessoa maravilhosa, Lisa Buchler. Massa. E a gente convidou ela e finalmente as nossas agendas bateram e a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre constelação familiar e outras coisas mais que tem para acontecer. Um episódio muito legal. A gente já teve aqui gerontologia, cardiologia, psiquiatria, psicologia, todas essas vertentes da medicina, da ciência. E agora a gente vai ter um papo muito, acho que esotérico, né? O que é que eu posso esperar de constelação familiar? Não sei, eu também sou leigo. Vamos saber agora. Mas vamos saber agora porque eu tenho curiosidade. Sim. Bom, então, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o convite. O nome da senhora pode falar agora, porque eu estou chamando de Buchler, mas como é que é? Então, eu fico muito agradecida pelo convite. Vocês falaram uma pessoa maravilhosa, mas na verdade vocês nem me conhecem, vocês não sabem se eu sou. Com esse sorriso não tem como não ser. Mas eu agradeço. Então, meu nome, na verdade, é Elizabeth Marguerite Buchler. Buchler, que para vocês é difícil para falar em português. Então, aqui, todo mundo me chama, como você falou? Lisa Buchler. Olha que diferença. Eu devia não ter me arriscado. Muito bom. Mas todo mundo me conhece por Lisa, desde que eu nasci. Aí tem uma história engraçada, né? Quando eu nasci, minha mãe queria me colocar o nome Lisa. Mas na época, na Suíça, esse não era nome. Eles falaram que era nome de cachorro, que minha mãe não podia colocar, né? Aí pronto. Aí ela falou, então, ela vai ter o nome da avó, o meu, tal. Aí ficou Elizabeth Marguerite. Mas seria então apenas Lisa? No fundo, ela colocou Lisa. Sim. Né? Olha, e durante sua vida ficou te chamando de Lisa. Lisa. E na Suíça é engraçado, porque aqui não. Aqui no Brasil eu virei Elizabeth, porque aqui todo mundo dá muita força no primeiro nome, né? Na Suíça não, o sobrenome é mais importante. Então, por exemplo, no cartão na Suíça você pode colocar Lisa. Eu tinha Lisa e não Elizabeth. Sim. Né? Olha, legal. Agora aqui no Brasil eu virei
Elizabeth novamente, né? Bacana. Então, é interessante essas coisas dos nomes, né? Que bom, então, pelo sotaque, a gente já percebeu, a senhora já falou aí, é Suíça, né? E já está com quanto tempo de Brasil? Então, a primeira vez que eu vim foi em 95, aí eu fiquei aqui um ano, o mais engraçado que eu morei na roça. Sim. Olha! Então, para uma suíça, morar na roça, sem água, sem luz, é um desafio, né? É verdade. Eu achava que eu era uma pessoa muito simples, que poderia viver simples e tudo isso, mas aí quando eu vi o que realmente representa de você não ter água e não ter luz, de cozinhar sem geladeira e tal, aí foi um desafio, mas eu falo que foi a minha época, eu acredito, a mais importante na minha vida, porque eu aprendi o valor das coisas, né? Isso é importante. Quando você não tem água, é só água da chuva, tem um nenezinho, tem outra filha, família, tudo, aí você percebe o quanto que a água é importante. Verdade. E o quanto que você tem que economizar essa água quando não tem. Isso. Me lembro que a gente pegava com a mula a água no rio, que não tinha água, né? Caramba, então, olha só. eu falo assim que diferente do que os outros suíços, eu vim para cá e mergulhei de cabeça nessa terra, né? Então, foi um desafio morar na roça, eu encontrei caranguejeiras, eu encontrei cobras do lado da cama, aprendi a bater o sapato antes de colocar, fiz farinha de mandioca, tudo isso. Olha então só. É uma história bem diferente Naturalizou, de uma Suíça, verdade. que eu vejo que muitos que eu conheci, brasileiros, não tiveram essa experiência, não conhecem o que é morar na roça mesmo. Né? Qual o município dessa roça? Lá em Una. Una? Legal. Aí foi isso em 95. Então, na época, a gente tinha só o orelhão. Então, meus parentes todos estavam na Suíça, eu não podia nem falar com eles, pouquíssimo, porque o orelhão lá na praça da prefeitura, né, estava quebrado, e aí eu não podia ligar, ou a gente não podia descer da fazenda, porque estava tudo cheio de lama, o carro deslizava. Entendi. Foi assim, os desafios realmente muito bons, aonde eu aprendi a viver de outra forma. Piolhos. Eita, tudo que tinha direito, hein? Piolho, eu não sabia que existia. Nunca tinha visto na minha vida um piolho, era muito engraçado. Incomoda demais. Cortei o cabelo tudo, entendeu? Curti porque não dava mais conta, né, de tantos, da minha filha também. Então, foi assim um mergulho para dentro da cultura brasileira mesmo. Verdade. E eu agradeço muito que eu tive essa sorte, porque acredito que isso mudou a minha visão, ou me fez assim, me deu um passo para poder entender as pessoas melhores. Porque para o meu trabalho é muito importante de eu entender o que a cultura traz, né? Porque a cultura suíça é uma e a cultura brasileira é totalmente diferente. E não só brasileira, eu falaria que a baiana é diferente, falaria ainda, dependendo se é na roça, dependendo se é na cidade, é diferente. Então, eu tive esses contatos de Bahia, depois de roça, de cidade e tal, que fez, assim, hoje, para o meu trabalho, assim, uma parte essencial para eu poder atender as pessoas. Que legal, enriqueceu bastante. Sim. E a senhora já trabalhava com esse trabalho já em 95? Sim. Então, eu, na verdade, assim, são mais ou menos... Quando eu vim para cá, não. Eu não trabalhei, fiquei na roça mesmo, não tinha... Eu tinha que primeiro, assim, igual o avião, né? Eu tinha que descer nesse aeroporto para me situar onde eu estou, né? E ainda estava grávida. Eu não falava português, né? Então, eu tive que aprender tanto que foi muito engraçado. Eu falava tudo com as gírias da roça. Sim. Eu falava palavras erradas, trocava o R com L, sem saber. Eu achava que eu estava falando certo. E não tive uma aula, porque lá não tinha aula, não tinha
eu não tinha tradutor, não tinha dicionário, não tinha nada. Então, eu aprendi de estudar a expressão da pessoa, que novamente para mim foi importante para o meu trabalho em seguida, né? É interessante que a linguagem corporal, no caso. Corporal, feição. Sim, também. Então é interessante quando, por exemplo, quando eu vejo um filme que é falado em inglês, é dublado em português. Certo. Eu preciso ler a legenda embaixo, porque senão não entendo o que eles falam. Certo. Né? Quando eu só escuto a expressão que não coincide com o que a pessoa fala, não entendo o que fala, porque o meu costume é de olhar para a fisionomia. Para a fisionomia e escutar a voz, que é um conjunto, para eu entender o que a pessoa está falando. Parte da linguagem falada é visual, né? Sim, é visual. Não tem jeito. Do tom que a gente coloca, a feição que a gente coloca, é que vai dizer que se tá brabo ou se tá tranquilo. Exatamente. Mas que coisa, a senhora saiu da Suíça e veio para a fazenda, para uma roça no Brasil. Isso foi um chamado, foi o quê? Foi um chamado total. Acho que minha vida toda, assim, eu vejo que fui guiado sempre por algum chamado. Nunca programei nada na minha vida, assim, agora eu vou fazer isso, depois eu faço isso, depois isso. Como eu falei para vocês antes, né, eu não fui treinada para ter que trabalhar, tomar conta de uma família financeiramente e tal. Na nossa família, as mulheres são muito valorizadas no lugar de ser mãe, de família, educar os filhos e tal. Então, para mim, era meu sonho de eu criar meus filhos do lado do meu marido e tal. Então, eu não pensei muito em o que eu ia trabalhar. Eu lembro que acho que eu, com uns 15, 16 anos, eu queria ser atriz. Então, eu ia para uma escola para aprender teatro e tudo isso, mas que depois não deu, porque meu pai faleceu, aí deu toda uma mudança na minha vida, e aí seguiu, né? É interessante, de repente, me vejo, eu fiz muitas escolas de dança, que eu gostava também, mas, de repente, eu estava me encontrando em fazer formações em várias terapias, né? Mas isso foi assim, acontecendo, tanto que a primeira formação que eu fiz, eu tinha 17 anos. Caramba, então, muito nova, muito cedo, dentro nesse mundo de terapia e tal. E eu falava que um amigo meu, quando eu estava falando, meu Deus, eu não sei com que eu quero trabalhar. E aí ele falou assim, tem que observar o que a gente sempre fez desde criança. O que sempre te chamou, o que você fez sem pressão nenhuma. Aí eu fiquei pensando assim, falei, o que eu sempre fiz? Aí eu me dei conta que desde sempre eu era essa que resolvia os problemas na sala. Sim. Então alguém tinha problema com os pais, ou os pais não deixavam sair, não sei o quê, vinham a mim para ver como é que fala com os meus pais para eles me deixarem sair, para eles fazerem tal. E eu era esse ponto de apoio desde sempre. Desde sempre. Olha, que legal. Aí de repente eu me dei conta assim, eu estou exatamente no caminho aonde eu sempre estava, e aí eu dei um pouco mais força em todas essas formações de terapias diferentes. É um caminho onde você se sente bem confortável para fazer. Sim, era algo assim... natural. Sim, não era forçado, era realmente seguir esse chamado que eu mesma nem sabia para onde ia me levar. Né? Mas me sentia bem, me sentia que era isso que me interessa, e aí foi. Aí eu comecei a atender um pouco na Suíça também já, tal, mas eu já tinha minha primeira filha, então eu já era mãe também, mas começou esse trabalho, né, já bem cedo. Só que aí, quando eu encontrei meu marido, que era na Suíça, brasileiro, ele, baiano, mudou tudo, porque engravidei de novo, eu tenho 4 filhos hoje, né, 2 netos, então assim, foi muito essa caminhada de mãe,
Certo. E aí, aqui no Brasil também. Aí foi muito interessante porque quando comecei a trabalhar aqui, eu não estava procurando para trabalhar. Sim. Não era, agora vamos ver uma clínica ou algo assim, para eu poder fazer atendimentos e não sei o que e tal. Não teve nada disso. De repente, uma conhecida minha, me perguntou se eu poderia trabalhar lá na clínica dela. Olha. Aí eu falei, por que não? Né? Por que não? É verdade, eu vou. Aí eu fui, começou esse trabalho todo, né? E eu moro em uma casa onde tem um espaço grande também, e aí eu coloquei um quarto para ser um consultório. Sim, pronto. Aí foi tão interessante, porque eu comecei assim, com uma mesa de plástico. Entendi. Do 1,99. Bem do começo mesmo. Eu não tinha ideia, porque não tinha nada planejado, né? Como é que essa amiga sua sabia que a senhora Ela sabia da minha história. Já sabia da história, já sabia que tinha achou essa interessante, Aí ela achou interessante, eu achei também, e aí foi. Ela chegou a ser sua cliente? Não, nem isso, não nem fui. Isso. Não. Ela simplesmente achou falou interessante eu entrar e pronto, aí a gente foi. Né? Tanto depois fui ainda em uma outra clínica também, que foi muito legal, que eu agradeço até hoje, né? Esse chamado que essas duas mulheres fizeram na minha vida, que me encaminharam, e aí teve esse lugar na minha casa. Aí foi impressionante, assim, acho que uns 2, 3 meses, meu consultório estava cheio de gente. Caramba. Nem eu estava acreditando o que estava acontecendo. E aí a gente vem num primeiro passo da constelação, o que a constelação fala. A constelação fala que é a profissão que te escolhe. Não é você que escolhe a profissão. E isso é um assunto, eu acho muito interessante, porque hoje em dia a gente sempre fala, escolhe o que você gosta. Faz até uma pressão nos adolescentes, né? Qual o seu vestibular, vai escolher o quê, vai ser o quê? O que ele vai saber com 18 anos? Tem uns que sabem, mas é muito difícil saber, né? O que eu quero. Então, assim, foi interessante porque realmente, no meu caso, foi a profissão que bateu na minha porta, né? Não escolhi, né? Então, mas lá eu não fazia ainda constelação, eram outras formas de terapia, de atendimento e tal, mas, assim, estava fluindo muito. Entendi. Né? E aí, acho que foi eu sei quando foi. Em 2004, eu escutei algo sobre constelação familiar. O interessante foi que, em uma formação na Suíça, tinha um fim de semana onde eles falaram que esse fim de semana vai trabalhar e apresentar a constelação familiar. Eu estava doente, eu não participei. Olha que coisa. Só para você ver como é interessante que tem momentos onde realmente é o tempo certo para você aprender a coisa certa, que é para esse momento. Não precisa insistir nas coisas. Aquele ditado, o que é seu dará um jeito de chegar até você. Exato. Né? Eu tive que vir para o Brasil, para Bert Hellinger, da constelação da Alemanha, que estava do lado, né, na Suíça, e eu poder conhecê-lo aqui no Brasil. É muito doido, né? Coisa. Qual a probabilidade disso acontecer, né? É muito interessante como a vida é. Quais eram as terapias que a senhora aplicava antes de conhecer a constelação? Se chama Gestalt terapia, tinha uma terapia que envolve muito a terapia corporal também, como expressão da dor, de não massagem, que são mais... você guarda emoções no corpo. Sim, emocionais. Não são dores físicas. Sim. Às vezes vira realmente, né? Vira dores físicas, mas que se manifestam no corpo. De alguma forma ela se manifesta. Você o seu corpo tem memórias, né? As células têm memórias e elas se encontram no seu corpo.
Então, a gente aprendeu muito de você começar a chegar num ponto através do corpo e não através da mente. Porque a mente mente, né? A mente mente, essa é verdade. Alguém falou isso para mim, eu acho que é realmente verdade. Então, o corpo, ele traz muito mais o inconsciente, onde você mesmo não sabe, né? Que legal. Porque você fecha os olhos, muitas vezes normal, para poder se proteger de certas verdades que você não aguenta nesse momento de olhar para eles, né? Certo. Então, fui mais através dessas terapias corporais e tal. Mas aí, em 2004, aí escutei de constelação familiar. Aí falei, gente, é meu. E sem saber nada, novamente, né? É isso. Seguindo algo que me veio assim, falei, eu quero conhecer essa coisa que chama constelação familiar. Não sei o que eu me imaginei. Eu acho que o nome que me atraiu, né? Eu, desde pequena, eu sempre queria família grande, queria ter muitos filhos, sabe? Essa mesa grande, cheia das fazendas. Da família sábia. Então, esse era meu sonho. E aí, acho que constelação familiar, eu via muita gente, eu achei, deve ser algo que para mim vai ser muito importante. Bacana. E aí, fui... em 2004, onde em Salvador tinha a primeira formação. Aqui no Brasil era a segunda geração de vários professores internacionais chegarem para poder dar aula de constelação familiar. Bacana. Aí eu fiz a formação, maravilhoso, foi muito, muito interessante, muito bacana. Comecei já a constelar rapidamente também para poder acompanhar, porque eu era a única aqui em Ilhéus. Uma amiga minha também estava aqui, nós duas, que estávamos fazendo essa formação. E aí a gente criou grupos para poder treinar. Olha. Então, rapidamente, a gente entrou nesse movimento. E aí, Bert Hellinger, o fundador, falou que ele vai começar a dar formação. Porque até então, ele não dava formação. Eles ofereceram formações de constelação que, no fundo, nem poderia ter dado, porque ele mesmo falou uma vez, ele falou, eu nunca formei ninguém. Olha, entendi. Aí foi interessante. Então, nós, assim, quem queria mesmo, a gente correu, eu me lembro, corria rapidamente para São Paulo. Para aproveitar essa oportunidade. Para aproveitar. Fundador. Agora vem da fonte, Bebê né? na fonte. Né? Qual o nome dele? Podia repetir? Bert Hellinger. Certo. Ele é alemão. Ele passou a Segunda Guerra Mundial e ele foi padre. Ele foi, como missionário, ele foi para a África. E lá na África, ele observou muito os Zulus, né? Os tribos africanos. E ele percebeu que eles têm uma forma de resolver os conflitos da tribo de uma forma fantástica, sem esses embates e tal. Certo. E aí, o que fez ele muito pensativo, ele como missionário, quando um amigo dele perguntou ele assim, o que é para você mais importante? Aplicar o seu conceito em cima das pessoas ou você olhar para as pessoas, o que faz bem para as pessoas? E aí, teve uma mudança enorme na vida dele, porque ele não gostou mais dessa ideia de aplicar algo em cima das pessoas. E aí ele quis estudar realmente o humano, como que ele funciona. Ele foi mais por uma linha antropológica, Sim. né? Mais Sim. como observação, sem mudar o meio e tal. Exatamente. Isso que ele ficou interessado nisso. Voltou para a Alemanha, começou a estudar filosofia, pedagogia, psicologia ele nunca estudou, mas filosofia, pedagogia, se formou como psicanalista e fez várias formações em terapias diferentes. Até um dia, ele participou em um grupo, ele começou a observar uma coisa
que é realmente assim o fundo, a coisa mais interessante na constelação, que antigamente existia psicodrama, e aí a pessoa representava, por exemplo, vou falar, não, você agora representa meu pai, ou até o próprio pai estava lá e fazia parte dessa dramatização, sabendo de tudo, o que era, que estava sofocando, sei lá, né? Todo o assunto sabia. Só que ele percebeu que, por exemplo, pego você, que representa meu pai, sem você saber de nada, de repente, você pega do campo tudo que meu pai sentia. Caramba! O negócio muito doido, viu? Muito doido. Muito doido aí já, né? Parece uma coisa que é bruxaria, só que no fundo não é. Tem a ver com física. Tem Rupert Sheldrake, que é um inglês, que explica esse campo morfogenético. Esse campo é um campo de memória, aonde está toda a sua memória, ou a sua memória da família. Por exemplo, vocês são primos, né? Vocês falaram. Então, vocês têm um campo em conjunto de memória, aonde vocês acessam todo o conhecimento da família de vocês. Isso. Né? Por exemplo, vou falar um exemplo que foi muito interessante. Eles fizeram um teste, como sempre, com os ratinhos. Né? Então, ratinhos na Alemanha, ratinhos nos Estados Unidos, preso no labirinto. É sempre um pouco a mesma história, né? Mas vamos lá. Aí, os ratinhos não conseguiam sair do labirinto. Na Alemanha, pegaram e colocaram uma raçãozinha para eles saberem por onde que vão sair. E aí fizeram essa saída. Em seguida, os ratinhos nos Estados Unidos, que são do mesmo campo, porque eles são da mesma espécie, conseguiram sair na mesma hora. Então, depois fizeram outro, não, é muito interessante. Aí fizeram outro teste de palavras cruzadas na Inglaterra. Colocaram 2 salas, os 2 grupos com palavras cruzadas. Bem difícil, ninguém conseguia, nada adiantava, estava todo mundo pensando como é que vai resolver, tal. E aí deram umas dicas em uma sala. Aí, depois que esse grupo recebeu essas dicas, o outro grupo entrou rapidamente e conseguiu resolver as palavras cruzadas também. Olha que coisa. Então, eles descobriram que existe esse campo na família. Né? Então, por exemplo, se eu sou de uma família de artistas, músicos e tal, para mim, eu virar músico ou música também, artista também, eu acesso fácil. Eu lembro de uma família na Suíça, eles eram todos artistas, né? De teatro e músico e tal. Aí um era o rebelde. Ele queria estudar, fazer medicina, mas foi muito difícil para ele. A família achou meio estranho, né? Porque ele era a ovelha negra, querendo estudar. Como assim? Nós somos artistas, né? Mas não só por isso, porque as informações... vocês podem falar, se ele não cresceu com isso. Né? Então, as informações ele não tinha acadêmicos. Mas eles perceberam, o Rupert Sheldrake, ele viu que não é pelo campo de informação mesmo. Então, por exemplo, para ele virou psiquiatra depois, foi uma luta para ele poder chegar para entrar na medicina. Que, se ele fosse filho de médicos, fácil. Seria mais fácil. Fácil. A gente vê isso até hoje, né? Médicos formando filhos, médicos. Então seria, no caso, vamos lá, o que eu estou entendendo. Sim. Seria um acesso à consciência
familiar. Sim, a pessoa exato. tem esse acesso tem uma consciência muito mais fácil. Sim. Vamos lá. Isso quer dizer que o filho do médico, além de artista, ele pode adquirir também esse conhecimento de medicina, vamos dizer assim. Então Sim. não seria acesso apenas à sua própria consciência. Se bem que a família está... Se bem que a sua consciência tem nela contida a consciência da sua família. Sim. Né? Por exemplo, eu sou Viajei muito? Não, mas é por aí mesmo. Não, é por aí. É o tal do filho de peixe, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu sou de uma família de empreendedores, né? Mas a minha área não tem a ver com empreendimento. Mas o interessante, a constelação, ela trabalha também em empresas. Então, quando eu atendo uma empresa, sem eu ter conhecimento, eu falo para essa empresa coisas que têm tudo a ver com empreendimento, sem eu nunca ter estudado sobre isso. Então, eu acesso isso, então entendeu? essa constelação familiar pode ser utilizada em uma empresa, porque afinal é uma família. Sim, sim. Em empresa, trabalha com doenças, trabalha com famílias, normal, né? Na justiça, eu trabalhei com uma amiga minha que é promotora. A gente fez constelações na justiça, bem Sam Storr, ele é um juiz de Itabuna, no momento ele atua em Itabuna, ele trouxe, nunca sei se leva e trouxe em português, não, eu falo os dois, a constelação para a justiça, que se chama hoje direito sistêmico, que é importantíssimo, porque na justiça sempre vem os mesmos casos, né? Então, a origem não está sendo resolvida. Então, seu pai já maltratou ou fez violência doméstica. Sim. O filho também vai fazer violência doméstica. E o neto também vai... Porque ele é fiel, não é porque ele é maldoso, não é porque... Tá? Então, o que Sam Storr, ele percebeu que através do trabalho da constelação, ele consegue resolver conflitos bem mais facilmente do que pela justiça, onde demora é uma guerra. Sim. Né? Caramba, olha, chegou nesse ponto aí. A constelação não. Ela chega, ela traz paz. Porque, de repente, os próximos passos, eles aparecem com leveza e com amor. Tanto que Bert Hellinger tem livros que têm exatamente esse título. Ele chama de Ordens do Amor. Ele fala que o passo mais importante na vida é o amor. Né? O amor resolve tudo. Só que esse amor precisa de uma ordem. Então, ele fala assim, a ordem vem primeiro para o amor fluir. Entendi. Então, assim, eu posso amar muito, mas existe um amor que adoece, existe um amor que é para saúde, né? Que vai para fortalecer. Vou dar um exemplo de um amor que adoece. Por exemplo, minha mãe morre no meu parto. Eu amo ela tanto, 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 que qual é meu desejo? Morrer também. Porque eu acredito que minha mãe, que eu vou encontrar com minha mãe morta lá, tal. Claro que na cabeça não, né? Mas no meu inconsciente tem um impulso de amor em relação à minha mãe, que me leva para a morte, né? Que depois é definido como depressão, ou sei lá, e no fundo é um movimento de amor, só que ele adoece, né? Entendi. O amor que me traz saúde, que me leva para a vida, seria: minha mãe me deu a vida, eu fico tão feliz, eu tomo essa vida para mim, que eu agora, em honra a ela, eu vou seguir para a vida, né? Então, é aonde o amor é para a saúde, para o mais, para ficar bem,
né? Então, esse é um movimento muito interessante. E aí ele fala dessas ordens, que eu acho que seria interessante eu falar para vocês, porque dá uma estrutura, uma base do que é constelação. Né? Que a gente agora entramos, né, devagarzinho chegamos lá. Então vamos preparar aqui? Vamos fazer o seguinte, antes da gente entrar, então a gente faz uma propaganda aqui rapidinho. Vamos. E aí a gente começa a se preparar, então. Toma uma aguinha aí, tudo certinho. Vamos lá, Xandinho. Depois serve uma aguinha pra gente também. Serve uma com açúcar aí pra mim depois. Então tá bom. Certinho? Nossos patrocinadores que estão com a gente desde o início, não nos abandonam, né? Supermercado Jaciana. Tá aqui pertinho da gente, da Zona Sul, é o melhor que tá tendo. Se liga agora, final do ano, sempre tem as promoções. Outra coisa que Xandinho gosta de falar, eles não fecham nunca. Nunca. Viu? Todo dia tá aberto. Não pode ir lá sábado, no dia domingo, 25 feriado, de dezembro, no Natal, 31, eles estão lá. 1º de janeiro. No 1º de janeiro eles Páscoa, estão lá, tudo. não estão nem aí, ok? Até eu vou comprar agora lá. Da Zona Sul, já falei, é o melhor que tá tendo. E presta bastante atenção em que na segunda da proteína, na quinta do hortifruti e o final de semana cheio de ofertas. Manda show aí pra galera. Então é isso aí. Chocolate de origem. Se você ainda não experimentou, experimente. Você tem seu mercadinho, sua mercearia, seu empório, seu posto de gasolina com a loja de conveniência. Adquira Shaw. Tá aqui, ó, o nome do representante. Chocolate de origem. Significa que é um chocolate feito de um cacau fino, diferenciado. Você está agora comendo chocolate e não massa de cacau ou qualquer outra coisa. Agora é chocolate Bintubá. Perfeito aí. Terceiro melhor chocolate do mundo feito aqui em Ilhéus. Baiano igual a gente. Quer entender melhor? Vamos lá no episódio do nosso amigo Zezo. Zezo Maltês. Ele explica tudo. Jardim de chocolate. Eu gostei daquela. Jardim do chocolate. O pH 16 varietal. Tô bom de memória, viu? Vamos comprar uma terrinha, né? Pra fazer um negócio desse aí também. A terra nós já temos. Só é trabalhar. Botar a mão cheia de calo. Olha, ela já veio da roça lá, ó. Tá tudo a ver. Eu acho que a constelação é pra fazer o chocolate aqui. Falando então, galera, agora em ambientes, quer deixar um ambiente mais geladinho, chegando agora o verão, já daqui a pouco acaba a primavera, o verão vem com tudo, procura os nossos amigos da Que Frio, fala com Reno, Ney e Jó, os meninos especiais, viu? Se você quiser instalação de ar-condicionado novo, Que Frio. Se quiser mudar de algum cômodo na casa, Que Frio. Se quiser apenas ligar para falar com o Reno, não faça isso, senão você já tá passando trote. Aí é uma baita de uma sacanagem com o nosso amigo. Certinho? Dá um alô pra ele aí. Manda alô aí. Alô, Reno. É isso aí. Falar o nome inteiro aqui, ganha camisa do Papo de Avião. Temos também para fazer CMA. O pessoal que já é da aviação, que está ingressando, ou que já é piloto, comissário, quer renovar seu CMA, entra aqui, ó. Dr. Joviniano Neto, liga para esse número, a secretária dele, Liz. Um abraço, Liz. Renove seu CMA, fácil, prático, rasteiro e bem baratinho, tá? Dr. Joviniano Neto. Gente boa, Liz. Gente boa. Nota 1000. E um patrocinador que não paga, lógico, absolutamente nada, mas a gente fala, inclusive, vá lá no episódio do Pastor Washington e assista o episódio lá dos nossos amigos do Centro Maanaí. Vem aqui, como a gente gosta de fazer, ó, @Centro Maanaí e como eles dizem, craque só Cristo. Certinho? É isso aí. Comprem o chaveirinho. Se vocês estiverem na dúvida de que o chaveirinho não é o original, o que é que vocês fazem? Vão lá no @Centro Maanaí, olha os Pix e faz o depósito direto lá. Eles vivem do chaveirinho. Exatamente. Ou da sua contribuição. Eles estão pedindo para contribuições mensais. Vão lá, façam, então vão lá, conheçam o trabalho através do quê? Do podcast do Pastor Washington, que foi dado como conteúdo apelativo, infelizmente. Infelizmente, um negócio sensacional, utilidade pública. Isso. Vamos continuar com Lisa? Vamos lá? Lisa, prepara então agora todo mundo para a constelação familiar. Pronto, vamos lá. Como é que as pessoas estão na vida delas lá, trabalhando, estudando com suas famílias e tal, como é que ela se pega de repente falando assim, cara, eu tô precisando de um tratamento, tô precisando de uma terapia, eu tô sentindo isso, aquilo, outro. E aí, normalmente, a gente vai pro médico, né? É uma dor no estômago, é uma dor no coração, é um mal-estar, é uma tontura. Talvez a medicina não resolva, né? Porque nem tudo é medicina, né? Senão o índio não vivia, né? Sim. E como é que a pessoa chega para você dizendo assim, olha, fui indicado para a constelação, eu acho que é... Como é que é esse caminho? Sim, assim, no meu caso, né? No meu caso, é uma propaganda boca a boca.
e que até hoje, né, é interessante, não para. Normalmente acontece exatamente assim, uma pessoa conta uns problemas para a amiga, e essa amiga, por acaso, me conhece, eu conheci outra pessoa, que, sei lá, uma psicóloga e tal, e aí passa o número, pronto. Te encaminha. Aí vem, né, o WhatsApp, bom dia. E aí a pessoa muitas vezes me pergunta, mas é o quê? Né? É o quê? Exatamente nesse ponto que eu tô. É o quê? Ela fala igual você. Eu falei, não estou entendendo, você tem como me explicar? E realmente é uma coisa extremamente difícil para explicar, porque ela precisa ser vivida, né? Mas aí eu falo, tem 3 opções, porque antigamente a constelação ela foi feita em grupos, certo, com pessoas, né? Que, por exemplo, você quer constelar algo, uma dificuldade que você tem, seja profissional, né? Você fala, meu Deus, eu não sei, na minha profissão, eu não consigo avançar, ou pessoas que querem passar no concurso, não sei porquê, já fiz 10 anos fazendo concurso, eu não passo e tal. Então, já não é porque não está estudando. Né? 10 anos sem passar no concurso, não é porque não tem esforço e tal. Então, são as questões que vêm para a constelação, eu sempre falo, são coisas que se repetem, que você percebe que, pela lógica, você não consegue resolver. Então, tem a ver com algo mais profundo, né? Que pode ter a raiz na sua infância, né? A psicologia, ela sempre analisa a infância, coisas que aconteceram e tal. E Bert Hellinger, ele vai mais longe, né? Ele fala que pode ser algo familiar mesmo, que vai até seus pais, seus avós, até seus bisavós, algo que vem se repetindo de geração em geração. Sim. Então, por exemplo, um caso, o pai, por exemplo, nunca teve sucesso no trabalho dele, já. Para o filho ter sucesso na vida dele é muito difícil. Por quê? Ele não quer ser melhor que o pai. Ele se sente desrespeitando o pai se ele for melhor do que o pai. A gente acha que não, né? Mas isso é uma coisa inconsciente, né? Mas ele faz sem nem saber. Ele está sendo fiel. Pior ainda, por exemplo, seu pai foi excluído. Seu pai foi um Zé Ninguém, que não fazia nada, não sei o quê, não sei o quê. Então, o filho sempre ama os dois. Mesmo se ele fala, não, meu pai não quero nem ver, não acredito, ele não presta e tal. Mas, na verdade, não existe isso. Sempre você está sendo ligado ao pai e à mãe. Eles te deram a vida. Né? Então, a constelação, ela vai procurar aonde é que tem um emaranhado, né, que está atrapalhando o seu desenvolvimento para frente, para seu sucesso financeiro. Por que eu não estou ganhando? Eu estou trabalhando, comum, trabalhando. Né? Todo mundo consegue, eu não consigo. Eu não consigo. Né? Parece fácil para todo mundo. E a cidade que não presta, não sei o quê, o mundo está em crise. Mas quando você olha, tem seu vizinho está lá com um carro novo. Por que eu não? Né? Então, a constelação te traz para você poder ver a origem, aonde é que eu estou emaranhado, a gente chama, né? Aonde eu estou preso dentro nessas gerações que não está me deixando seguir o meu caminho. Outro exemplo, por exemplo, eu vou agora sempre o pai, coitado, né? Mas assim, o pai morre, né? A mãe fica sozinha. O que acontece? O filho, ou às vezes até a filha, mas aí o filho vira o marido da mãe. Ele não está na geração certa,
né? Ele casa, mas na verdade ele ainda está lá com a mãe, sendo esse marido, uma geração mais velha, e não consegue avançar. É uma pessoa boa, esforçada e tudo isso, mas a família dele, a mulher dele sente falta, os filhos sentem falta, o trabalho ele não consegue, parece que ele trabalha. Muitas vezes tem uma geração atrás, aí ele se sente sobrecarregado, claro, porque ele, como filho, ele é menor, né, que o pai. Mas se ele vira marido, ele vira maior do que ele é. Então, ele carrega um peso, né, sem saber o que é, por amor. Aí a gente vê, né? O amor que adoece. Por amor, a mãe, a família, ele assume um lugar, mas que, na verdade, não faz bem para a família. Aí ele vem para a constelação. E aí tem em grupo presencial, e aí, por exemplo, ele escolhe alguém que representa o pai, alguém que representa a mãe, alguém que representa ele também, e aí ele fica do lado de fora, e essas pessoas que representam, eles ficam... como é que eu posso falar? Eles seguem o movimento. Eu, como consteladora, vou lá e pergunto, o que você está sentindo? Vou para essa que representa a mãe. O que você está sentindo? E aí, através dessas informações, eu vou chegar no ponto aonde precisa ser trabalhado esse emaranhado para o filho virar filho realmente, sair do papel que era do pai e virar filho. Entendi. Sim. E as pessoas que estão representando provavelmente nunca nem viram, nem conheceram, nem sabem quem é aquilo que eles estão representando. E como é que isso acontece? Campo, a Iruba Cheldre, que eu não vou poder explicar exatamente. Rapaz. Eu vou deixar para o cientista essa parte. Caramba, porque que coisa, hein? Eu vou falar mais para vocês, é muito louco. Então, isso foi presencial, né? Aí, a gente acessou que podemos fazer esse trabalho no consultório. Só eu e a pessoa. E aí... vieram esses bonecos. Vamos lá para os bonequinhos. Né? Eu tô olhando os Playmobil aí. Eu tô lembrando da minha infância, os Playmobilzinhos aí. Tem esses bonecos, tem uma outra forma que se chama âncoras de solo, que a gente refaz novamente o que a pessoa sente. Então, por exemplo, eu vou pegar os bonecos, né? E aí a gente tem aqui um espaço, aí eu vou falar, vamos aqui ver aonde é que vamos colocar... aonde você sente, ou eu coloco, ou a pessoa coloca, que agora você colocaria seu pai. Certo. Aí, por exemplo, aqui, dá para ver aqui? Tá ok, aí tá bom. Aí a pessoa sente, aqui eu sinto meu pai. Aí agora, aonde é que você sente sua mãe? Aí vamos dizer, aí a pessoa vai, sente, pela intuição, por algo aqui dentro que está te guiando. Aí sente, coloca aqui. Aonde é que você se encontra? Aí, de repente, sei lá, ele coloca uma mesma figura, da mesma altura, ou uma menor, e se coloca aqui. Dizemos, né? Tá. O que te diz isso? Isso já é uma imagem. Para mim, que não sei de nada, parece que ele está junto com a mãe de costa para o pai, abandonado, né? Exatamente, exatamente. Então, essa imagem está dentro dessa pessoa, né? Se fosse você que colocou, eu vou saber o que está lá no seu inconsciente. É desse jeito aqui que você olha para o mundo. Entendeu? Você vibra nesse campo aí. Exatamente. É isso que te atrapalha. Né? Não é o que acontece no mundo, não é o que aconteceu realmente no passado. É a sua foto que você tem de uma situação que você passou e que está guardada dentro de você. Ela que te atrapalha.
Caramba. Só que ela é inconsciente e você não acessa. E essa forma você consegue chegar nesse ponto de falar, é mesmo, o pai está excluído aqui nessa história. O que a gente faz? Um trabalho aqui para modificar, de repente, né? Vem esse filho, vai começar a conversar com esse pai. Aí, de repente, a mãe também tem interesse nessa história. Começou, já mudou. Já mudou. De fato. Quando são pessoas reais, é impressionante porque eles falam exatamente o que está acontecendo. Quando é individual, por exemplo, hoje em dia eu faço isso online, né? Caramba, que isso online. Para mim foi mais louco, eu pensava que isso é impossível. Impossível, tá né? Mas a pandemia ajudou, né? Ela dificultou umas coisas, mas outras ela trouxe facilitou novidades. Novas linhas de horizonte, totalmente, né? Totalmente. Verdade. Então, quando as pessoas falaram, Lísa, pelo amor de Deus, me atenda, eu falando, como que eu vou atender? Aí eu vi que é real que funciona. Então, por exemplo, eu faço essa parte online, né? Eu coloco e aí eu falo para a pessoa de fechar os olhos e aí ela vai visualizando exatamente essa imagem. E aí a gente trabalha com ela, eu trabalho com ela, falo agora como é que seu pai está olhando para você, você para seu pai. E aí a gente coloca novamente para o amor que cura. Que são frases, a gente chama que existem frases de cura. Por exemplo, o filho que se acha maior que o pai. O que seria a frase de cura para ele? Olhar para o pai e falar, você é o maior, eu sou o menor, né? Então, ele vai para o lugar dele. A partir do momento que o filho está no lugar dele, ele consegue se desenvolver, né? Vamos voltar para a empresa. Se a secretária do chefe vira chefe, se comporta como chefe, a empresa vai para água abaixo por causa de uma pessoa. A empresa... Já vi muito isso. Não é não? Já. Então, assim, na família é a mesma coisa. E normalmente, na empresa, é um espelho dessa pessoa, por exemplo, que se comporta igual o chefe. O chefe pode ser que ele não está assumindo o lugar dele, por isso ela tem espaço, né? Mas quando você analisa a família deles, você percebe que é a mesma história. Né? Você repete, você funda uma empresa, pelo incrível que pareça, né? Você funda uma empresa que vai ser o reflexo do que você é. Do que você vive com pai, mãe e você. Se reflete dentro da empresa. Tanto que, por exemplo, o Bert Hellinger, ele falou assim, que seu relacionamento com a mãe tem a ver com a abundância financeira na vida. Porque a primeira pessoa, assim, dizemos, enriquecer significa que você recebe algo, né? Você recebe o ouro, o dinheiro, né? Você tem que estar pronto para receber. Quem foi a primeira, ou o primeiro ato de receber? Foi qual? O que vocês acham? Da vida. Receber a vida, né? E quem te deu? A mãe. Claro que junto com o pai. Mas principalmente foi a mãe que te deu esse você está aberto para receber essa vida. Você está pronto também de receber a abundância que o futuro te traz. Se você fala não quero, minha mãe não presta, não gosto, não sei o que existe, porque não, né? Quando a mãe não foi tão legal, aí a gente, né? Não quero nem saber. Só que te atrapalha aqui. Porque do jeito que você olha para sua mãe, é o jeito que você olha para a vida. Então, o movimento para uma empresa, por exemplo, começa lá também. A empresa
reflete seu relacionamento com sua mãe. Aí complica. E o pai, ele coloca a realização profissional. Porque o pai, eu passo para o mundo. Você vai para o mundo. Então, se você não está bem com seu pai, você não tem perna para ir. Você não tem força. Você fica preso, por exemplo, quem tomou conta da mãe, ficou com a mãe, você vê como é difícil para ele seguir. Sair, né? Parece que tá atolado, né? E nas famílias, quando é pai e mãe junto com os filhos, é interessante, né? Quem manda o filho para fora são vocês, né? Nós mães choramos lá, ele não vai aguentar toda essa história. E vocês, não, claro, ele vai. Né? Então, Bert Hellinger fala novamente que a importância é realmente de trabalhar pai e mãe, seja novamente para a empresa, profissão, para o relacionamento, é tudo desse triângulo, né? Para poder seguir para onde você você coisa, quer. Hein? Se fizesse uma observação, sim, essa pessoa que não tem esse conhecimento, vamos lá. Sim. No mundo animal seria mais tranquilo para ela? Não estou dizendo que o mundo animal seja perfeito. Sim. Mas seria mais tranquilo. Por exemplo, no mundo animal, o pai é pai. Sim. A mãe é mãe. Sim. Não tem conversa do filho, a não ser que o pai já esteja muito velho. Exato. Ou já morreu, né? Exatamente. E o filho toma aquele poder agora de força. Sim. E aquele poder de presença, de ter aquele cuidado e tal. Seria mais fácil. Você tocou em um assunto muito interessante, porque Bert Hellinger, ele fala assim, o que chamou ele muito a atenção na África era a segurança que o pai tinha e a mãe tinha. Eles não se questionaram o tempo todo se está certo para lá, para cá, educação e tal. E que nós, aqui no Brasil, acho ainda um pouco menos, né? Mas, por exemplo, o europeu, eu cresci me perguntando 24 horas se eu estou traumatizando o meu filho, se eu estou fazendo errado, se a autoestima dele vai para água abaixo, se ele vai entrar nas drogas, se eu faço qualquer coisa errado e tal. E, no fundo, exatamente isso enfraquece, exatamente esse questionamento, porque não tem receita. Não existe essa receita. Então, vamos lá. Tem outra pergunta. Essa é mais sensível, vamos dizer assim. Sim. Famílias que são 2 pais ou 2 mães. E aí? Mesma história. Mesma história, porque são polaridades. Sim. Né? Então, a gente vê nos relacionamentos homossexuais polaridades. O importante é sempre essa polaridade ser no lugar dela, né? Certo. Então, isso não interfere. É a mesma história. O sempre importante a mesma é que história. se organizem, então. Isso. É a segurança. Vai em frente. Cada um no seu papel. Sim, quando eu atendo umas mães que já fica preocupada em falar para mim, meu Deus, por quê? Briguei, fiz não sei o quê, você imagina, tal. Aí, primeiramente, a melhor coisa é que eu tive 4 filhos, né? Você então, sabe como é que é. Calma, porque os meus já grudaram na parede, já fizeram não sei o quê, já tal. Então, fique calma, é normal. E a outra coisa que Bert Hellinger fala, que eu acho tão fantástico, que para mim foi muito importante, é que é o filho que olha para você. Ele faz de você um pai bom ou não. Porque você pode fazer de tudo a sua vida toda achando que você agora é esse pai fantástico, né? Por exemplo, antigamente todo mundo falava que o pai não prestou porque só fui trabalhar, ele achou que o dinheiro que vai resolver as coisas. Tem esse discurso mesmo. Tem. Aí agora o pai virou sentimental, né? Agora, daqui a pouco, a gente vai escutar. Poxa, meu pai, só com esse sentimento o tempo todo, em vez de ser o cara fortão, que vai para a luta, né? Vocês vão ver. Sempre vai ter uma história contrária, né? Então, assim, o filho
Eu vi isso lá em casa, muito interessante, quando uma vez eu conto essa história, uma filha minha estava doente. Aí veio, esse do meio, veio para casa e tal, eu falei, você poderia pegar uma água? Aí ele, claro, eu pego essa água, trouxe uma garrafa, ele tinha 8, 9 anos, não estou lembrado. E aí vem a irmã dele, 1 ano a menos. Aí eu falei, você poderia pegar, na época era o própolis, você poderia pegar esse própolis lá embaixo. Sempre eu que tenho que fazer tudo. Eu sou a mesma mãe. Foi a mesma pergunta, praticamente. Mas é o mundo dela. Então, o jeito que ela me enxerga, o jeito que ele me enxerga, são diferentes. E você acaba sendo uma mãe diferente para cada um. Para cada um. E você está sendo igual. Para um você pode prestar, para o outro não. Uhum. Então, o que te faz depois ter sucesso na vida é o olhar que você tem para o seu passado. Se você tem um olhar para o passado que te faz bem, você está bem. Independe do que aconteceu. Você pode ter tido a pior infância. Se você consegue olhar para isso como uma história sua, que se passou, e você está tranquilo com isso, você segue em frente. Se você está na luta com o seu passado, que não prestou, porque não sei o quê, porque aconteceu isso, você não consegue olhar para frente, você não consegue olhar para o próximo passo, você não consegue olhar para o que o mundo tem para te oferecer. Né? Entendi. E pessoas que acham ou o pai ou a mãe ali em uma situação que ele tem até presença, mas em uma situação de que ele não está presente. Por exemplo, aquele pai ou aquela mãe alcoólatra e que ele conseguiu, no caso o filho, ter muito sucesso, né? Mas geralmente eu vejo que ao ter muito sucesso, ele tem certo rancor do passado. Sim. Justamente com o pai ou a mãe, que apesar de estar presente, não estava presente. Sim, né? Sim. Geralmente o que acontece com essas pessoas? Ficam querendo dar uma resposta, ficam querendo mostrar como é que deveria ter sido feito e tal. Essa pessoa, ela consegue se resolver? Na constelação ela se resolve, porque o que ela precisa aprender, na verdade? O pai tem a história dele. Alcoólatra, ladrão, criminoso e tal. Mas o mais importante ele deu, que é a vida. A vida. Exato. Então, isso traz humildade, né? Então, a partir do momento que o filho consegue reconhecer que o mais importante é a vida, é interessante, né? Porque a gente faz de tudo, quando alguém está doente, a gente corre para ele não morrer, faz de tudo. Isso. Mas a gente esquece que, quando a gente olha para os nossos pais, que o mais importante eles nos deram, a vida. As histórias que aconteceram é deles, né? Quem sou eu? Quem sou eu de julgar os meus pais, os meus antepassados? Quem sabe o que eu estou fazendo que não estou me achando, né? Eu vou fazer tudo melhor. Eu me lembro com minha mãe, eu achava que o que minha mãe fez eu jamais vou fazer, vou ser muito melhor. Olha a arrogância minha de achar que eu sou melhor do que minha mãe, porque, minha mãe foi alcoólatra, porque minha mãe não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Minha mãe é minha mãe. Ela me carregou 9 meses. Esses 9 meses na barriga, aonde ela compartilhou tudo comigo. Antigamente as mães morriam muito, agora novamente temos umas mortes, né, de novo pelos partos naturais, tal, que são maravilhosos, mas traz essa questão, né? Então, ela enfrentou a morte. Aí eu vou olhar para ela como uma pessoa que não prestou o que ela fez. Eu tô aqui, toda bonitona, resolvida, tenho dinheiro, não sei o quê. Peraí, que ingratidão é essa, eu sou de onde? Né? Que ingratidão Quem fez que eu possa estar aqui agora?
Quem fez isso? Minha mãe, meu pai. E eu nasci de um abraço. Essa é outra problemática, às vezes, quando os pais se separam, e aí você escuta essas historinhas e tudo, e aí a pessoa fica presa nas historinhas que não prestou. Mas quando eu fui feita, né, eu nasci de um abraço. Né? Eu nasci de um abraço, os dois estavam juntos. De um ato de amor, né? De um ato de amor. Claro, quando a gente tem estupro e tal, é outra coisa que precisa ser trabalhado, né? Mesmo assim, eu recebi a vida. Né? Mesmo assim. Então, mais ainda com os pais, aprender de sair dessa arrogância que a gente tem de achar que nós sabemos melhor. E eu vou fazer melhor. Aonde? Né? Aonde? Então, isso é um ato de humildade que temos que aprender. Verdade. É mais humildade que eu tenho, mais abundância vem para mim. Então, vamos lá. Para a constelação familiar, mesmo esse ente estando ausente, ele está presente. Vamos lá. Sim. O pai que o filho nunca conheceu, o pai está presente. Está. Por quê? Imagina agora, o pai morreu. O caso dos meus filhos. Antes do filho até conhecer. Nesses 9 meses de gestação, o pai morreu. Sim, por exemplo. Mas ele, na constelação familiar... Se eu olho para você, se seu pai morreu na sua gestação, eu olho para você, eu vou ver quem na minha frente? Só sua mãe, porque seu pai morreu? Não. Né? Você representa os dois. Sim. Então, se eu nego seu pai, eu nego 50% seu. Sim. Né? Então, essa coisa, meu pai não foi presente, isso é uma coisa que a gente escuta o tempo todo, né? Porque meu pai só ficou trabalhando. Só? E para quem, né? E para quem ele trabalhou? Entendeu? Então, assim, é muito importante a gente começar a aprender de deixar essas exigências do certo e do errado, né? A gente julga demais e acha demais. Acho que tem receitas. Aquela conversa do jardim do vizinho ser sempre mais bonito. Sim, né? Melhor. Não é nem do vizinho, é o meu ainda, né? Que eu acho que eu que sou. Ainda tem esse outro lado. Piorou mais. O jardim é mais bonito. Agora, só pra gente... Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Esse período pandêmico e pós-pandêmico agora que a gente está vivendo... isso te trouxe mais pessoas procurando saber de mais coisas da sua vida? Antigamente a procura era uma. Sim. E agora, depois desse período que ficou todo mundo trancado dentro de casa, todo mundo, né, sem trabalhar, sem poder fazer muita coisa e tal, a gente passou praticamente 1 ano e meio aí até. Posso dar um exemplo? Às vezes com muita presença, porque foi obrigado pela pandemia a conviver demais. Ou às vezes com grande ausência, porque foi obrigado pela pandemia a se afastar. Se afastar também, né? E aí a gente percebeu que a gente teve um outro podcast aqui, que a pandemia realmente contribuiu para muitas doenças do cérebro, doenças mentais. Sim. Atualmente, né? Os índices de ansiedade e depressão estão altíssimos. Sim. Nesse momento. Isso te trouxe mais clientes, vamos dizer assim? De uma forma nem comercialmente falando, mas de uma forma de saúde. As pessoas começaram a procurar mais terapias e, sei lá, barra de Access, por exemplo, constelação, outras coisas assim, para se entender melhor depois desse período? Aconteceu esse movimento? Eu não poderia falar exatamente isso, porque como sempre trabalhei muito, né? Então eu não poderia falar que aumentou, certo, né? Mas eu vejo uma diferença, eu acredito sim que a importância, os valores mudaram. Certo. Né? Acho que isso eu vejo nas pessoas, assim, que é o valor de se trabalhar a saúde, seja mental, física, né? Acho que tomou um outro lugar mesmo. Deu uma freada a mais na correria de todo mundo. Isso. E tá todo mundo olhando cada vez mais para dentro, assim, no sentido de se curar. Eu acho, eu não poderia nem falar geral, porque eu percebo duas coisas. Uns que realmente os valores mudaram para olhar mais para dentro, e outros que entraram numa correria louca,
né, que agora tudo é rápido, né? Então, assim, milhões de cursos, milhões de receitas, como é que você aumentar... Voltar o tempo, né? Ganhar o tempo perdido, exato, vamos dizer assim. Né? Então, assim, louco. eu acho que deu uma separação muito grande de dois grupos, dois né? grupos. Um que tá nessa correria louca, que não querendo para mais. recuperar o tempo perdido. E o outro que percebeu que agora eu preciso zelar de mim, porque... Não preciso muito para viver, né? Exatamente, Aquela história. Não preciso de muito para viver. Aprendi isso. O minimalismo, né? Eu acho que deu uma coisa. Então vamos lá, turma, beleza? Vamos falar agora de Lojas Vence. Nosso amigo Uri, né? Microfones, caixa de som. Vou até passar lá porque parece que tá na promoção Dia das Crianças aí. Sim. Instrumentos musicais, né? Apareceu aí agora. Então, se você precisa de instrumentos musicais, toda essa parte de música, procure nosso amigo Uri, Loja Vence, ali na Rua da Linha, do lado do General Osório, ou em Tabuna. Lá na Cinquentenário. Aí a gente quer saber quem nasceu primeiro, a Vence ou a Danúbio? A Danúbio, que vem os dois aqui. Esse papo é para outro podcast, viu? Maravilha. E se você... Manda ver. Né, chegou naquele dia que é fatal, no dia que vai chegar para todo mundo. Né? A gente anda de roupa bonita, de carro bonito, em lugares legais, mas no dia que parte dessa para uma melhor, como dizem, você vai numa urna funerária feia, qualquer, e que pior que os outros escolhem para você. Quem que a gente procura? Ali, ó, Urnas Monte Sinai. Nosso amigo Sandro Zé do Caixão. Um abraço, Sandro. Obrigado por tudo que você tem feito pela gente aqui. Você que é de prefeitura, você que é de funerária, entre em contato, abre aí ó, no Instagram aqui, Urnas Monte Sinai, e dê uma olhadinha na qualidade do serviço dele. Um serviço primoroso. Num momento delicado, a gente brinca e tudo porque é patrocinador, mas é um momento delicado e que a pessoa, o ente querido que está indo, precisa realmente de uma última homenagem decente. Sabia que dá para escolher o tema da urna? Aí, pelo menos isso, né? Então fala com o Sandro e ele faz tudo. Agora, se eu preciso fazer uma área geográfica muito grande, porque meus negócios expandiram, eu não quero mais bater volante durante 18, 20 horas, uma semana. Ou dias. Quem que eu procuro? Bruno Montaer. Montaer Aeronaves, você aqui, ó. Entre nesse Instagram e se surpreenda. Nós temos uma fábrica de avião aqui na Bahia. E não é um aviãozinho qualquer, não, de não sei o quê. Esse avião é reconhecido pelo mundo todo. Inclusive, os maiores clientes são os americanos. Os caras que têm a Boeing, por exemplo, né, como fabricante de avião lá. Então, eles compram aqui da Monta Aeronaves, porque é uma aeronave extremamente segura, fácil de pilotar, qualificada para o seu serviço. Numa categoria nova aí, que você pode... As escolas também podem comprar um Montaer para dar aula de piloto privado. Isso. Né? Já tem uma escola em São Paulo que comprou um monte, acho que mais de 50 aviões na mão dele. Então, assim, você precisa conhecer o mundo da aviação como ferramenta. Não é luxo, não. Luxo é você ficar com sua família, dormir em casa, passar o final de semana, passar o feriado com seus filhos. Isso é luxo. E a ferramenta que vai te promover esse luxo é um aviãozinho que você vai fazer agora. Você que é advogado, médico, engenheiro, precisa percorrer grandes distâncias, vai com seu avião particular. É mais barato do que esse carro que você está dirigindo aí. Exatamente. Se bateu aquela fome, e agora os outros dois patrocinadores faz aqui bem ao estômago, né? Primeiro, nosso amigo Bistrô Carioca Burger. Vem aqui, ó, fala com Rodrigão Barba, ok? Pede lá, qual é o seu preferido? É o Maracanã. É o maior. Maracanã vem eu sou faminto, eu vou lá com fome. E o segundo patrocinador, que é a nossa patrocinadora, que sempre tem um carinho muito especial. Os convidados, Dona Hélida. Obrigada. É delícia, _ Hélida Celinha. A senhora tá levando aí um bolo piscininha, que é o carro-chefe dela, maravilhoso. A massa Mostra desse aqui pra bolo... essa câmerazinha azul. A massa desse bolo aqui, não é uma massa comum, é uma massa diferenciada. Aqui. E só a surpresa na hora que a senhora for comer. Pode deixar aqui o bolo. Agora, se eu quero ornamentar minha festa, eu falo com quem? Festa da hora 1, Cláudia e Cristina, senão eu apanho hoje em casa. nas propagandas. Eu virei o Lombardi. Peguei o Constelação Lombardi aqui, ó. Manda ver. Festa da hora 1. Fala com Claudinha, mamãe do ano. Daqui a pouco Maria vai nascer. Já tá chegando, já. Já tá batendo a porta, viu?
E nós falamos agora de constelação familiar, né? Claudinha já vai virar mamãe. Né? Isso. E Cristina. Já é mãe dos nossos 2. Cristina, prepara aí aquele caldo verde que eu tô chegando. É tanta coisa que Festa da Aron faz por você. Adesivo de vinil, prova d'água para botar em copo, em carro. Festa de criança, a coisa dos docinhos. O tema que você quiser. Você quer fazer um tema hoje sobre Jaspion. Sei lá, na minha época era Jaspion. Não encontra mais. Vai achar Jaspion onde? Elas fazem a festinha com tema de Jaspion. O que vocês quiserem. Entra aí que vocês vão se surpreender. Fora o pirulito de vidro. Sugar free. Demais. Ó, nós já estamos com muito tempo. Doutora Lisa aqui, viu? Doutora Lisa aqui já. Além da constelação, a senhora tem outros serviços, vamos dizer assim, outras terapias? Que é que a senhora... Passa suas redes sociais, telefone direitinho. Pode falar que vai aparecer aí embaixo. Sim. Seu Instagram. O meu Instagram é Lisa Büchler. Pronto. Tá escrito. Lisa Büchler _ vai estar escrito, né? Aí fica mais fácil. Lá no Instagram tem contato de WhatsApp? Tem. Pronto. Tem tudo lá. Tem, como chama? Bio, né? Que Link da bio. Claro. Tem que ser. Claro. Ou seja, tudo. O tempo da roça ficou para trás. Já é altíssima enraizada. Coisa boa. Muito bom. Que maravilha. Não, tem um outro trabalho que eu faço, que é um trabalho com mulheres. Sim. Né? Então, assim, eu poderia falar assim, eu trabalho com as mulheres a essência feminina, né? Então, olha, assim, que não tem nada a ver com feminismo e tal, né? É uma outra coisa, né? Nada contra, ou nada a favor, nada, cada um faz o que quer, né? Mas só para não achar que é a mesma coisa. Esse trabalho é baseado em cima de um livro que chama As Mulheres Correm com os Lobos. Já ouvi falar desse livro, viu? Muitas mulheres estão lendo ele muito aí. Bom para as mulheres. Ele é um livro difícil para você ler, para você... contos de fadas que mostram a essência mesmo da mulher, né? É um selvagem da mulher para ela poder viver livre o que ela é, né? Para ela não padronizar, para ela entender que ela é ela através da história dela, que a beleza da mulher é a história que ela tem, que ela possa sair desses valores já enquadrados, que tem que ter um corpo assim, que tem que ser assim para ser a boa mãe, a boa profissional, que tem que andar assim, dos falar rótulos, assim, né? Se livrar dos mexer rótulos. de um, né, tudo sim, isso. É verdade. Para ela poder acessar o feminino dela, real, eu falo assim, para ela encontrar a magia dela, né? A essência dela. Que é a magia do amor. Né? Então, essa magia, eu falo assim, essa magia ela pode vir através da comida que ela faz, pode vir através do trabalho que ela faz, pode vir através de várias formas. Da arte dela. A mulher tem esse acesso a uma magia onde ela consegue ajudar os outros, a si próprio e criar, né? Então, assim, esses encontros das mulheres, para mim, é uma delícia. Eu amo, porque lá a gente volta para a constelação, Bert Hellinger fala que as mulheres se recarregam o feminino com outras mulheres, né? E vocês homens, entre vocês homens, né? Para um casal se dar bem, é muito importante que cada um vive um pouco sua vida, que os homens se encontram. Futebol, eu vi vocês no começo, né? Vocês, para mim, falaram chinês, né? Do jogo de não sei o que, não entendi nada, mas tá ótimo. Eu não preciso entender. Porque vocês estão no mundo de vocês, que é importante, que fortifica o masculino de vocês, que está importantíssimo para nós mulheres terem homens que têm esse masculino forte, e para vocês é importante nós mulheres termos o nosso feminino forte, que é
entre a gente conversa, coloca, roupa, não sei o quê, filho, papapá, e vai essas fofocas, a gente adora fofocar, né? E todas falam ao mesmo tempo, juntas. Todas sintomas. Nenhuma escuta a outra, a gente fala de vez e tal. É uma terapia isso. Então, esses encontros a gente faz, no fundo, eu faço meus trabalhos baseado na cultura celta, que eu tenho um descendente celta, né? Então, dá para ver. E é todo um trabalho para realmente, entre nós mulheres, a gente aprender a se fortificar na nossa intuição, no nosso ser feminino e entender que somos diferentes. E que isso é importante, de cada mulher ser diferente que a outra e que juntos a gente se recarrega, somos fortes, bonitas, cada uma do seu jeito. Exatamente. Né? Entrando lá no seu Instagram, tem como participar, como ligar para entrar, tá lá também, né? É um completo, Que se completa, esses dois trabalhos se completam um com o outro. Né? Então, apreciem o Instagram da doutora Lisa. Sim, aguardo todo mundo. As mulheres e os homens, viu? É verdade. Porque para os homens é importante o trabalho, eu vejo interessante, né? Nas constelações, na Alemanha, tem muito mais homens que constelam. E aqui no Brasil são as mulheres. São as mulheres, né? Que os homens estão começando. Eu acho agora, vocês falando uma coisa, que depois da pandemia vieram mais homens que antes. Realmente, agora me dei conta, teve uma mudança. E assim. Acho que Netflix tá com um filme, uma nova mulher. Uma nova mulher. Que fala Quem quiser entender um pouquinho mais e saber se é para você, porque o programa aqui hoje é para a saúde, né? Sim. É física e mental e para prosperidade, para tanta coisa nesse campo energético. Sim. E quem quiser entender um pouquinho mais do que a gente falou, vai no Netflix, tem lá uma nova mulher que faz, né, bem legalzinho. Muito lindo, muito lindo. Acontece na vida das mulheres lá. E eu acho que a gente trouxe uma mensagem legal aí pro pessoal, porque assim, eu não sabia, eu não conhecia, eu vim conhecer. Dá para entender agora um pouquinho? Já deu para entender, já deu para tá legal. Sim. E eu acho que realmente todo mundo devia pelo menos dar um pulinho lá, dar uma passada, porque sempre a gente tem no nosso íntimo uma coisinha que fala assim, poxa, isso aqui... Eu sou assim, não resolve, isso acontece comigo. Sim. Entendeu? Todo mundo se dá bem. Seja na hora de... Né, deu certo para todo mundo comprar o ingresso da festa, para mim não deu. O meu novamente não deu, né? Exatamente. Todo mês não sobra dinheiro. Sempre assim. De tal tá sempre viajando, eu não consigo, a gente faz a mesma coisa. Então, assim... Essas coisas, às vezes, não é nosso para resolver, né? Tem uma outra coisa aí que está atrapalhando. Isso é muito importante. Você falou as palavras que são, assim, os testezinhos, os empurrões que tem algo de errado. Quando eu uso sempre, novamente, por que de novo, tal, aí tem a ver com algo mais profundo. Ó céus, ó vida, né? Não tinha aquele bichinho... Os pensamentos limitantes. Gente, a gente está correndo porque o horário da doutora, a gente tirou ela do atendimento para fazer o nosso atendimento. Então, nossa consulta acabou. Espero que a mensagem tenha sido passada, todo mundo tenha gostado. Procurem a profissional. Sem a ajuda do profissional, não vá não. Porque eu acho que a gente continua nessa saga do Papo de Avião, ajudando todo mundo a se encontrar, entender as coisas, levar um pouquinho mais de informação de utilidade pública. Sim. Obrigado, Lisa. Obrigado que agradeço. Eu quero sentar nesse avião para ir para o mundo, então eu quero ir. Claro, vamos sim, vamos nessa. Muito bom. E a gente finaliza como? Uma salva de palmas para nós mesmos. Oh, que bom! Valeu, obrigado. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Muito bom.